Cara, o universo de God of War é um dos mais incríveis de todos os tempos, principalmente quando você para pra perceber que tudo isso vem em sua grande parte de um jogo. Construção de mundo, civilização, história dos personagens, enfim, essa franquia no geral é fantástica, mas o que talvez você e muita gente não saiba é que esse universo de God of War não se limita apenas aos jogos, ele também possui uma extensão de história através dos livros. E é justamente isso que eu vou trazer aqui pra vocês, os detalhes da jornada de Kratos que os jogos não abordam. Em uma borda de um penhasco sem nome, ele vê que já não há mais cor em sua vida. Seus olhos são pretos como as tempestades do mar Egeu abaixo. Essas são a sua recompensa por 10 anos de serviços dedicado aos deuses. Uma morte solitária e fria. Ele já foi chamado de fantasma de Esparta, já foi chamado de o punho de Ares e campeão de Atena. Ele já foi chamado de assassino, de guerreiro, de monstro. Ele já foi todas essas coisas e nenhuma delas. Seu nome é Kratos e ele sabe quem são os verdadeiros monstros. Ele fez mais do que qualquer mortal poderia fazer. Ele realizou proezas que nem mesmo os deuses poderiam igualar. E agora, no final, ele já não consegue mais se enfurecer. Os olimpianos o traíram. A cena corta para a câmera de Atena, onde a deusa da guerra e de vários outros conceitos estava a treinar suas capacidades. E é ali que de repente encontramos o Hermes se espreguiçando no sofá semi-nu e tentando exatamente o que você tá pensando, dar uma de Jaime Lannister pra cima da coitada da Atena, dizendo que o que torna essa ocasião tão especial é a oportunidade que ele terá de derramar essa sua virgindade perpétua. E então Atena diz para ele não ser tão insolente e falar logo o que ele quer, e como já é óbvio, ele novamente continua com aqueles papos pra cima da Atena, e é então que ela perde a paciência e aquele arco que estava na sua mão devido ao treinamento se transforma em outra coisa, dando lugar a uma lâmina afiada. E o Hermes mesmo assim continua a sorrir, como se aquilo fosse parte da diversão, e novamente tenta iniciar aquele papo furado pra cima de Atena, só que Atena corta suas palavras e pergunta se há alguma mensagem oficial. E então o Hermes diz que não, pois Zeus estava ocupado, provavelmente com uma mortal, coisa que ele pessoalmente nunca entendeu, já que de acordo com ele existem inúmeras outras deusas que também de acordo com ele dão de 10 a 0 nas mulheres mortais. Ele nunca entendeu esse fascínio dos Zeus. Então Atena, já cansada do Hermes, o mensageiro dos deuses, pergunta para ele então por qual motivo ele invadiu a câmara dela. E dessa vez o Hermes muda completamente o tom da sua voz e diz que possui uma mensagem, mas é claro que em seguida ele pretendia começar outro flerte, e Atena, já sabendo disso, avança na direção dele, contudo pressionando a lâmina contra o seu peito e diz as seguintes palavras: se isso não for importante, eu te mato aqui mesmo. E diante disso, o Hermes começa a rir e diz que seria interessante ver ela explicando aos Zeus por que ela quebrou a principal regra dele. Isso porque, galera, pra quem não sabe, os deuses gregos não podem de jeito algum entrar em conflitos uns com os outros, e essa regra é tão absoluta que envolve até mesmo o rei dos deuses. Então, por causa disso, o Hermes sabia que estava seguro naquele momento, mas resolve parar de graça e fala que é sobre o seu mortal, Kratos. O olhar de Atena muda na mesma hora, porque Zeus havia dito que cuidaria dele. Então, o que houve? O que o nosso pai está fazendo? O Hermes diz que não sabe, mas que
tem certeza que Zeus está fazendo tudo nesse momento, menos cuidando do Kratos. E sem esperar, Hermes revela uma imagem de um penhasco, e ali está o Kratos a centímetros da beirada. E logo após ele revelar essas imagens para Athena, ele não perde tempo e diz que o Kratos escolheu um caminho perigoso que o levará direto para o colo de Hades. E sem hesitação, sem pedido de ajuda, o Kratos cai. Hermes, debochando da situação, pergunta para Athena se ela não previu isso, já que ela também é a deusa do prenúncio. E então ela só diz: da próxima vez que nos encontrarmos, verá qual será o meu presságio para você. E dessa vez o Hermes recua, dizendo que estava brincando, porque no fundo e em algum momento da história não especificado, ele sabia o que acontecia e o que era Athena quando estava irritada. A lâmina de Athena corta o ar diante do seu rosto rápido o suficiente para fazer com que ele engula seco, mas Athena já não estava mais ali. Em um instante ela abandona o Olimpo e no momento seguinte surge no penhasco e vira o Kratos abaixo dela, atravessando as nuvens. E é nesse momento que a verdade a atinge. O Hermes, ele estava certo. Como ela não previu aquilo? Como que ela pôde ser tão cega? Como Zeus permitiu? E acima de tudo, como Kratos pôde ser tão imprudente? E então ela finalmente entende. Tudo começou antes, no túmulo de navios no mar Egeu. O navio inteiro rangendo e tremendo com as rajadas de ventos infernais do mar Egeu. De repente, um monte de arpias aparecem, causando o caos diante daquele navio, matando todos que aparecem em sua frente. E de repente, um homem que possui as lâminas do caos forjada pelo deus ferreiro Hefestos nas fornalhas do submundo de Hades. As correntes se enrolavam em seus punhos, queimando sua carne até se fundirem com seus ossos. Mas Kratos nem sequer usou as lâminas. Aquelas arpias, criaturas que ele mais odiava, não eram dignas daquilo. Com as mãos nuas e com seus grandes e fortes braços, ele arrancava a cabeça delas. Aquilo para ele não causava desafio. Até que de repente uma hidra imensa aparece diante daquele navio, e um dos marinheiros que estava a bordo grita exatamente isso: o senhor Ares se opõe a nós. Arpias, hidras, essas são suas próprias criaturas. Todas elas. Você ousa desafiar o deus da guerra? Kratos, com uma satisfação sombria, levou suas mãos às costas e sacou as lâminas do caos. Athena grita o nome de Zeus, olhando para o grande pai do céu sentado em seu trono de alabastro, que pertencia ao rei de todos. O rei dos deuses descansava em seu trono de autoridade. Athena era muito esperta porque ela escolhia suas palavras para falar com Zeus e indiretamente lembrá-lo de que ela era a sua favorita. E então Athena continua dizendo que pouco importa o que o Ares pensa dela, mas agredir assim o seu animal humano deliberadamente era um insulto. Zeus havia proibido ele pessoalmente desse tipo de comportamento em Troia, e Ares não estava levando esse decreto muito a sério, e se ela bem se lembra, nem mesmo Zeus. Até onde você vai permitir que o deus da matança desafie assim sua expressa vontade? Então Zeus finalmente responde com o tom de risada: minha vontade? Eu acho que você desenvolveu uma ternura pessoal com o seu mortal. Qual é mesmo o nome dele? Ah, sim, Kratos. Poderia você, Athena, ter concebido uma simpatia por ele, um mortal? Athena, sendo esperta e não mordendo a isca facilmente, diz que apenas responde à vontade de seus adoradores e que Kratos não é diferente. Zeus diz que mesmo assim ela se importa mais com ele do que com os outros e que ele vê isso claramente nos olhos dela.
Athena continua dizendo que Kratos não é nada demais, que ele é apenas um entretenimento, e Zeus concorda, diz que também apreciou as façanhas dele, especialmente quando ele ainda era uma das ferramentas de Ares. Conquistar toda a Grécia, suas façanhas foram matérias de lendas, mas então ele tinha que estragar tudo com os acontecimentos na sua pequena aldeia em seu templo. Athena, por outro lado, diz que não temos que enfatizar esse crime em particular. Zeus termina dizendo que considerou ele mesmo para o Kratos mais de uma vez, mas nunca achou a hora certa. E Athena, aproveitando o gancho das palavras de Zeus, diz que Kratos não é o único que precisa ser parado e que Zeus sabe muito bem disso. Athena, como a favorita dos Zeus, falava com ele de um jeito que nenhum outro deus do Olimpo se ousaria falar, mas até mesmo para a favorita de Zeus, a tolerância tinha um limite. Um distante trovão crepitava sobre o Olimpo naquele momento e Zeus diz que não presuma dar lições a seus superiores. Criança. Athena, sem mostrar nenhuma hesitação, responde Zeus ao perguntar se ele mataria mesmo uma marionete só porque sua dança o ofende. Zeus responde que depende da marionete, mas um sorriso pequeno escapa de Zeus e Athena percebe isso e entende que o perigo, pelo menos naquele momento, já havia passado. Kratos não proporcionou uma agradável e consistente diversão sob as minhas mãos? Suas lutas já não o entretêm mais, meu pai? Zeus responde que não é isso, que Kratos é realmente notável. Então, Athena, indignada, pergunta para os Zeus então por que ele ainda permite que Ares o atormente tanto. É nítido que ele claramente está tentando matar ele e que Zeus sabe muito bem disso. Zeus concorda com ela e diz que Ares não teve muito sucesso. Kratos vem se provando muito agradavelmente durável. Athena fala que as lâminas do caos concedem a Kratos um poder acima de seus consideráveis dons naturais, mas ainda assim você convenientemente deixa que seu próprio filho se encarregue da destruição do seu mortal favorito. O meu favorito? Disse Zeus. Bem, eu suponho que ele seja. Na verdade, Kratos pode ser útil para mim. Em meu nome, envio-o em uma missão em Creta para cuidar daquela coisa desagradável. Ele é perfeito para corrigir esse problema. Athena concorda com seu pai e diz que Kratos pode ficar a serviço dela imediatamente. Zeus então finaliza dizendo para Athena ficar tranquila, falando que ele vai falar com o Senhor das Batalhas na próxima vez que ele se apresentar diante de seu trono e orientá-lo a cessar com essa perseguição, e pergunta se isso irá satisfazer a vontade da sua filha mais querida. E nessa parte o narrador nos revela uma coisa muito importante para a história do mundo grego, na qual ele diz que Athena abaixou sua cabeça propositalmente para ocultar um sorriso discreto. E esses detalhes são muito importantes para a construção dos personagens. Mostra pra gente o real motivo dos personagens, que no caso de Athena só nos foi revelado no final da saga grega, o que diretamente nos permite deduzir que todos os eventos envolvendo o Kratos desde sua ascensão a general de Esparta foi totalmente orquestrado pela Athena, só que mais tarde a gente vem falar sobre isso. Athena conclui dizendo que isso é tudo que ela pode pedir ao seu senhor e que está certa de que Ares não irá arriscar desagradar Zeus. E Zeus, não sendo nem um pouco bobo, aborda essa parte da conclusão dela. Você está certa? Zeus senta mais ereto no trono, dá uma passada de mãos na sua barba enquanto se inclinava novamente na direção dela e pergunta se existe algo a mais que ela não está dizendo, algum projeto que deve progredir para sua satisfação. Porque Zeus já viu esse olhar antes, quando ela o convenceu a aceitar a destruição de Troia se eles falhassem em proteger a estátua dela. E daí ela fez um truque sujo com Odisseu e Diomedes. E então,
o rei dos deuses deu um suspiro com uma matiz de melancolia e continuou dizendo que amava Troia. Vários de seus filhos, os próprios irmãos meios mortais de Atena, morreram tentando salvar aquela cidade e que ele não será enganado novamente. Atena, não tendo mais onde enfiar a cara, começa a se fazer de santa, dizendo que nunca faria isso e nem tentaria enganá-lo, mas chegou à conclusão que esse papinho furado poderia não funcionar e resolveu dizer a verdade, falando que é a deusa da sabedoria tanto quanto a da justiça, e a única justiça que ela procura aqui é em frente ao seu trono, e que Kratos já sofreu muito nas mãos de Ares. Justiça? Murmura Zeus. A justiça é uma corrente inventada pelos fracos para algemar o forte. Atena continua falando que não é Kratos quem pede isso, ele já não apela mais para a ajuda dos deuses desde aquele dia em que implorou a Ares para salvá-lo da horda de bárbaros, e quem requisita isso é ela. E logo na sequência ela abriu as mãos na direção à fonte de ouro que borbulhava ao lado do trono de Zeus e disse para ele observar. Atena mostrava o combate de Kratos contra as criaturas de Ares, e então Zeus, um pouco perplexo, pergunta se essa é a tal da Hidra, porque Hércules havia estrangulado uma besta exatamente como essa há anos atrás, e o tamanho dela também impressiona o rei dos deuses. Atena então fala para Zeus que essa é uma nova Hidra, recém-nascida. Ela é a semente de Tifão e de Equidna, os mesmos grandiosos titãs que ele derrotou e aprisionou no submundo mais profundo da Terra, mais profundo que o próprio Tártaro. E conclui dizendo que eles são os ancestrais de toda a perversão repugnante da natureza que Ares está usando para infligir o Kratos. A expressão de perplexidade de Zeus escurece e se torna uma cara fechada e incomodada com a situação, e fala que soltar essa criatura em cima do Kratos sem a permissão dele cheira a obstinação, mas infelizmente ele não tem muito o que fazer, pois o mar é o território do Poseidon, e até mesmo golpear essa criatura morta com seu raio seria um insulto à soberania dele. Poseidon é sensível a respeito de sua dignidade e que ela sabe muito bem disso. Atena fala que se lembra perfeitamente da situação, mas deixa claro que não está buscando a ajuda direta de Zeus, pois Kratos é plenamente capaz de lidar com essa criatura sem a ajuda do rei dos deuses. E isso faz Zeus levantar uma sobrancelha imediatamente e perguntar por que Atena estava colocando tanta esperança nas habilidades de um simples mortal. E ela responde dizendo que acredita que Kratos seja quase indestrutível, só que o mais importante vem depois, pois Atena revela que possui planos para o Kratos, planos esses que não podem ser cumpridos caso Ares continue a enviar constantemente suas legiões de monstros atrás do Kratos. E então ela pede para que Zeus proíba esses ataques do Ares. E Zeus, sendo um bom pai e um grande rei, senta no trono e pergunta onde está o Ares nesse momento, e a fonte revela o Ares caminhando através de um deserto egípcio como uma verdadeira calamidade viva. O narrador nesse momento descreve Ares como um vulcão recém-nascido. Seu cabelo e sua barba eram como fogo constantes, enquanto sua armadura escurecia o próprio sol. A cada passo que ele dava, homens eram esmagados sobre suas sandálias como simples formigas. E o mais curioso é que Zeus praticamente aprecia aquela destruição, porque olhando para a cena, ele comenta com uma certa satisfação que é uma pena ter que interromper a sua diversão. Mas em seguida, o rei dos deuses resolve chamá-lo. Zeus respira profundamente e chama pelo nome de Ares, e Ares claramente o ouviu, porque o seu corpo se contrai, só que ele escolhe ignorar o chamado de Zeus e continua esmagando os mortais que estavam naquele deserto, o que obviamente irrita Deus e faz ele se perguntar como que Ares ousa ignorar ele. E então,
puxando outro fôlego ainda mais pesado, ele diz novamente para Ares que sua presença é requisitada no Olimpo. Só que outra vez Ares ignora Zeus completamente, mas o rei continua falando sobre o real motivo da sua convocação, ordenando que Ares pare imediatamente o ataque da Hidra, porque ele ainda possui utilidade para os Zeus, mas Ares continua ignorando. Só que Atena, já sabendo que isso ia acontecer, sai da frente de Zeus, pois ele perdeu a paciência com Ares. Ele ergue a sua mão e cria uma pequena lança de energia cintilante e a lança na direção de Ares. O ataque explode perto do deus da guerra, fazendo com que ele recue diante da explosão de rocha derretida e areia fundida. E então resolve finalmente responder a seu pai. Pergunta por que Zeus perturba enquanto ele trabalha. Zeus imediatamente rebate, dizendo que a função dele não é perguntar, mas sim obedecer. E ordena que Ares compareça ao Olimpo e se ajoelhe diante do seu trono para pedir perdão. Só que aqui é que a conversa começa a sair completamente do controle, porque Ares tem o ego maior do que uma montanha e simplesmente se recusa a ir enquanto Atena estiver próxima do local, pois de acordo com ele, Atena era uma traiçoeira e mentirosa que o cheiro da corrupção dela repele os deuses mais honestos. E essa parte já nos mostra que Ares claramente não tem mais nenhum respeito pela autoridade de Zeus. Então Zeus se levanta imediatamente e pergunta se Ares está mesmo desafiando ele. E indiretamente o Ares diz que sim, que os raios de Zeus o pegou de surpresa e que dessa vez ele não se assustaria tão facilmente. E que Zeus é bem-vindo quando quiser a deixar o seu trono esfolado no palácio e descer ao mundo dos mortais para pegá-lo. Zeus diz para Ares ter cuidado, porque seus raios podem pegar até mesmo ele. E já não ligando mais para nada, Ares continua a desafiar Zeus. Ele joga seus cabelos de fogo com desdém e pergunta se Zeus acha mesmo que vai assustar ele com luzes e barulhos. Logo ele, o deus da guerra? Por acaso eu sou uma virgem covarde, cinza e fria que suplica diante do seu trono falando mentiras? Eu sou Ares. Se você acha que pode induzir a guerra contra mim, oh pai, a guerra é o meu reino. Atena, nesse momento, sem perder tempo, fala que a loucura cresce a cada dia. Ele desafia até mesmo o seu comando. Se ele se atreve a fazer isso com você, com quem ele se atreveria? Talvez aquilo pode ser necessário. Zeus, já puto da vida, diz que não vai fazer isso com Ares, pois ele não é tolo o suficiente para começar um combate direto com ele. Só que nesse momento, Atena percebe que Zeus disse uma coisa, mas sua mente claramente pensava em outra. E esse era o momento perfeito para fazer com que Zeus colocasse Kratos sob sua proteção, mesmo que por um curto período de tempo, e questiona Zeus se o que o Ares está fazendo não daria pena de morte por rebeldia. Zeus responde que já decretou que nenhum deus pode guerrear diretamente um com o outro, nenhum deus pode matar o outro, e essa lei é tão absoluta que se aplica até mesmo a ele. Mas ele não para por aqui, ele continua com uma explicação mais detalhada. Ele revela que ele e os irmãos deles destruíram o Titã por causa de suas constantes lutas um contra os outros. Suas amarguras sobre os antigos e nunca esquecidos os dividiu até que fossem tarde demais. Os olimpianos não sofrerão do mesmo destino que os titãs, e se Ares necessita ser eliminado, isso não acontecerá pelas suas mãos ou pelas mãos de Atena. E ela novamente abaixa sua cabeça para esconder um sorriso e fala que será como o seu pai ordena e que ela não deseja o sangue de seu irmão. Zeus fecha a conversa com o deus da guerra e fala para Atena que Ares não pensa como ela. Atena continua dizendo que Ares não aceita que Kratos e
todos os exércitos da humanidade estão sob o controle dela, enquanto os exércitos de Ares estão numerados apenas por mortos-vivos e as crias de Tifão e Equidna. E então Athena nos fala mais sobre essa história. Ela diz que Zeus estava lá e viu que Ares não foi enganado, ele concordou livremente com a barganha dela. Zeus continua dizendo que sim, que Ares apenas não considerou exatamente o que a barganha estava dizendo e que Athena sabia que ele futuramente viria a se arrepender desse acordo. Athena se defende dizendo que Ares é impossível e obstinado, que ela não tem culpa, que o desejo de sangue dele o domina mais que a própria razão e que mesmo se ela tivesse oferecido o dom da visão dela, ele ainda não teria aceitado. Zeus balança a cabeça e diz que nem mesmo ele pode ganhar uma discussão contra a deusa das táticas e pergunta para ela o que ela propõe, pois Ares não pode ser morto, e a resposta de Athena surpreende Zeus, pois ela propõe humilhar o Ares. Uma lição de humildade pode ser bem-vinda, e então ele pergunta como exatamente ela pretende fazer isso, como ela pretende ensiná-lo. Ela responde que não é a mentora que Ares precisa, mas que se seu pai puder falar com o rei dos oceanos para que ele a receba, essa lição irá educá-lo por si mesma. Zeus, interessado, começa a rir e insinua que Athena já havia planejado isso há muito tempo. Athena responde a Zeus que envergonhar o Ares nunca foi o objetivo dela. E o próprio narrador confirma isso pra gente. O plano de Athena nunca foi de fato humilhar o seu irmão. Desde o incidente de Kratos em seu templo na aldeia, ela havia entendido outra verdade que o resto do Olimpo começaria a vislumbrar. Ares era mais teimoso e desobediente, muito mais do que brutalmente ambicioso e sanguinário. O deus da guerra era insano. Bom galera, isso foi uma rápida adaptação dos eventos que acontecem na novel de God of War 1. Tudo isso aqui que eu abordei acontece mais ou menos entre o capítulo 1 até o capítulo 40 dessa novelização. E no total ela tem por volta dos seus 390 capítulos. E se você gostou dessa ideia, hypa o vídeo aí porque é de graça, deixa o like e se inscreva no canal. E não esqueça de deixar sua opinião aí nos comentários, pois isso me motiva cada vez mais a trazer novos vídeos.